19h30, vamos dar início aos nossos estudos de toda quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, em companhia dos bons espíritos, dos guias, dos mentores, dos instrutores, de todos os irmãos espirituais, benfeitores, que nos acompanham nesta reunião, a quem somos mais uma vez muito agradecidos por podermos dar continuidade ao aprendizado e cada vez mais temos a consciência da necessidade, da importância da instrução. E aqui, com a graça de Deus, mais uma vez estamos. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório do ambiente dessa sala, não permitindo a presença de irmãos que não estejam em harmonia com os propósitos da reunião, principalmente os que nos distraem e fazem o nosso pensamento divagar, nos afastando daquilo que viemos buscar nos estudos dessa noite. E aos encarnados, mais uma vez pedimos as preces, que se concentrem nas preces, aquela prece que emana direto da nossa alma, onde sentimos uma intensificação do campo vibratório, estabelecendo uma união com os nossos irmãos do plano espiritual, que sempre, voluntariamente, se colocam junto a nós para nos auxiliar nesse trabalho de aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Então, primeiramente, a apostila sobre o passe, né? Hoje nós estamos aí começando o estudo do perispírito. A minha aqui está na página 13. Página 13. Perispírito. Acharam aí? A gente fala sempre do perispírito, né? Sempre ouve falar do perispírito. Todo palestrante, eu acredito que menciona esse termo, mas muitas vezes não temos a completa dimensão do significado desse termo, né? E aqui nessa apostila nós temos a oportunidade de adquirir essa dimensão, entender, né? E fortalecer o pouquinho que a gente conhece e poder entender um pouco mais sobre o que é o perispírito. Então, primeiramente, tem aqui uns comentários de Allan Kardec. E esses comentários estão lá no Livro dos Espíritos, na questão 93. Então, Kardec diz o seguinte: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer,
Então, é o Kardec perguntando aos espíritos, lá no livro dos Espíritos, na pergunta 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Aí os espíritos respondem: envolve-o uma substância vaporosa para os nossos olhos. Então, para a gente poder entender, é descrito como uma substância vaporosa, como se fosse uma névoa, um vapor, né? Mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosas, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Aí é lá da botânica, né? Do mesmo modo, uma substância que por comparação se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, os espíritos usaram essa analogia, fazendo uma referência à nossa ciência aqui terrena, né, a botânica. O fruto tem o perisperma, que envolve o fruto, uma películazinha, né, normalmente. Então, aqui é respondido que o perispírito envolve o espírito. Essa substância vaporosa, vamos assim dizer. Então, veja que os espíritos, como se diz, eles têm que se virar para poder explicar uma linguagem que a nossa capacidade de entendimento é possível entender, né? Por isso que é usada essa analogia aqui, essa comparação com a botânica, né? Então isso aí está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 93. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, item 54. Então nós já estudamos isso aí. E na época eu me lembro muito bem de ter comentado, né? Como eu já citei várias vezes aqui, existem muitos médicos, entre aspas, aí pelo mundo afora, que tratam as enfermidades no perispírito, né? Que em muitos lugares é chamado de aura. Aura. O campo energético em volta do nosso corpo, né? E eu disse a vocês que já se constatou que os problemas que nós temos no corpo físico se manifestam primeiro no perispírito. Então, se eu enxergo o perispírito, eu vejo o início daquilo que futuramente pode ser um câncer, uma leucemia, por aí. Então é o que está escrito aqui, ó, Kardec. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito, quem conhece o perispírito, está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Né? A gente sabe aí a luta que é contra o tal de câncer. Quase que até então uma luta, né, inglória. Pode daqui, aparece do outro lado, pode do outro lado, aparece sem óleo, né? Complicado. O engraçado é que o oncogênio está na nossa cadeia genética e a maior dificuldade do cientista é tentar entender por que em alguns seres desenvolve, o oncogênio desenvolve e vira o câncer e outros não. Outros não. Aí não tem jeito, aí tem que estudar o perispírito mesmo. Né? Que vai muito além do campo material, o entendimento. Muito além.
O dia que a medicina se convencer por completo que todas as enfermidades estão muito além da matéria, a medicina passará a ser outra. A medicina vai ser outra. Não vai ser mais essa que nós conhecemos. Essa daí vai ser arcaica, né? A medicina que trata o problema já no fim do problema e não no começo. Bom, agora vem a parte técnica, né? Então a gente estava lendo o que está lá no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. Conceito. Parte, então, conceito de perispírito. Parte essencial do complexo humano, o perispírito ou psicossoma, também pode assim ser chamado, se constitui de variados fluidos que se agregam, decorrentes da energia universal primitiva, o fluido vital, de que se compõe cada orbe, cada mundo, gerando uma matéria hiperfísica, ou seja, além de física, muito além de física, que se transforma em mediador plástico entre o espírito e o corpo físico. Então aqui já ficou claro o seguinte: em cada mundo o perispírito tem uma constituição diferente, adequada às características daquele mundo, que ele citou aqui, daquele orbe. Então nós aqui temos o perispírito com a constituição que temos por conta das características do mundo onde nós estamos, que é o planeta Terra. Mas aí você vai num outro mundo, diferente do nosso, tudo diferente. Lá os seres, né, os seres vivos lá, eles terão um perispírito, mas de uma constituição diferente, adequada às características daquele mundo. Então o perispírito não é igual a qualquer mundo, vai depender das condições de que mundo nós estamos falando, né? É igual quando se fala aí, né, astronomia, não tem, aqui no sistema solar vivo é só nós aqui na Terra, e os animais, plantas que tem aqui na Terra. Bom, aí depende, né? Isso é muito relativo, porque o conceito que nós temos de vida é o que a gente vê aqui na Terra. Mas quem disse que o conceito que nós temos é completo, universal? Então pode existir formas de vida que nós nem imaginamos, nem a ciência, nem os cientistas, ninguém imagina. Existe. Então de repente fala, não, em Marte não tem ninguém. Não, de repente tem mais humanidade lá em Marte do que aqui na Terra. Júpiter. E as comunicações espíritas já falaram sobre isso daí já. A Terra tem um pouquinho de humanidade, muito pouco. Esses 8 bilhões que tem aqui é pouco, perto do que existe nas vizinhanças aí. E tem muito mais. Muito. É? Você fala, mas nós não estamos vendo. Mas aí é o que eu falei. O nosso conceito é muito limitado. Tem que ter carbono para ser vivo. Né? Na Terra tem carbono. Eu sei. Só que para ter essa vida, a gente também tem que ter determinadas condições. Por exemplo, distância do Sol. Temperatura, pressão, tudo, né? Se não tiver esse conjunto de fatores, a vida como a gente se entende. Exatamente. Você vê, quando a NASA lança essas sondas aí para o espaço afora, procurando possíveis mundos habitados,
ou possíveis de um dia serem habitados, primeira coisa que eles olham, o planeta tem uma rotação parecida com a nossa? Que distância ele está da estrela dele? Que é a questão da temperatura. Né? Então, quer dizer, os nossos conceitos estão amarrados nisso. Mas nós temos que entender que nós não conhecemos o universo. Não conhecemos nem a Terra, mas o universo. Então, daqui a um tempo, vai mudar o conceito de vida. Assim que a gente tiver condições de ver outras formas de vida. E com certeza veremos. Não nós aqui, essa geração, talvez, mas as próximas. Né? Então, a gente tem que ter a mente aberta para isso. Continuando. Graças à sua existência, a dualidade ancestral, espírito e matéria, se transformaram em organização trina. Quer dizer, o que era uma organização binária, espírito e matéria, ao longo do tempo se tornou uma organização trina, em considerando a essencialidade de que se faz objeto na sustentação da vida vegetativa e orgânica, de que depende o soma, como veículo da alma, e simultaneamente pelas impressões que envia à centelha encarnada, que as transforma em aquisição valiosa decorrente da marcha evolutiva. Está falando justamente do perispírito, que faz o elo entre espírito e matéria. Então não tem como, a gente não consegue imaginar vida se não existir o perispírito. Não tem como animar um corpo inanimado se não tiver o perispírito. Isso que chamou aqui de centelha. É o start, é a faísca, para dar início à vida. Primeira batida do coração, primeira respirada, primeira vez que o sangue percorre o sistema circulatório daquele novo ser. Né? Então, da onde que veio o impulso inicial? Quem que ligou a partida aí? Quem que virou a chave? Tem que ter o perispírito. Se não tiver o perispírito, não tem jeito. O espírito, ele não tem como ele agir, espírito, diretamente na matéria. Precisa do perispírito. Tanto assim que quando desencarnamos, o perispírito acompanha o espírito. Para a futura reencarnação começar tudo de novo. O perispírito não fica com a matéria apodrecendo dentro do caixão, debaixo da terra. Não, vai com o espírito. Até nova encarnação, entrar em funcionamento de novo, dar a partida de novo e viver outra existência. Revestimento temporário imprescindível à encarnação, acabei de falar, imprescindível à encarnação e à reencarnação, é tanto mais denso ou sutil quanto evoluído seja o espírito que dele se utiliza. Então, a densidade do perispírito está na razão direta do grau evolutivo do espírito. É mais evoluído? Então é menos denso, mais leve, mais fluido. É brilhante. Pode-se pensar isso. É luminosidade. Né? É mais atrasado? É mais pesado, mais grosseiro, bruto. Exatamente. Preto. Né? Então é isso. Agora, o que me chama a atenção, vocês já viram com que frequência as explicações nos são dadas, fundamentadas na questão do grau evolutivo?
E a hora que você estava conversando comigo lá na cozinha, você falando das funções, né, do perispírito, aí você citou isso aqui, e aí foi onde eu fiquei pensando nisso. Eu vou falar isso lá no que eu estiver explicando. Quantas explicações estão calcadas, fundamentadas, alicerçadas no grau evolutivo? Muitas. Então, não tem como a gente não se convencer, se é que todo mundo aqui já não se convenceu, que a nossa meta é evoluir. A lei do progresso, essa aí não tem jeito nem de fazer emenda nela. Ah, vamos fazer uma emenda nessa lei. Não tem. Ou evolui ou evolui. Você tem duas escolhas. Pode escolher. Ou você evolui ou você evolui. Pode escolher. A única coisa que vai mudar é o ritmo. A passada. Cada um tem uma passada. Mas todos estamos evoluindo. Com certeza todos estamos evoluindo. Né? Está aqui, ó, mais uma explicação fundamentada na questão evolutiva. Também considerado corpo astral, pelo espírito também é chamado de corpo astral, exterioriza-se através e além do envoltório carnal, irradiando-se como energia específica ou aura. Olha aí, falando, a gente fala assim, eu uso sempre esse termo, aura. É o que muitos chamam de aura. É o perispírito, é o campo energético, é o envoltório. Você escolhe o nome que você quiser. Né? Então isso aqui está sendo bom, porque se alguém tinha alguma dúvida sobre o perispírito, eu acho que vai ficar zerado. Vai embora para casa sem dúvida nenhuma. Porque do jeito que está mastigado aqui, tem jeito que pegou. Né? Mas se tiver dúvida, pergunta, né, gente? Se eu souber explicar, ou alguém aqui. Por mais complexos cálculos se processem as técnicas para o estudo da irradiação perispiritual ou da sua própria constituição, faltam no momento elementos capazes de traduzir aquelas realidades, por serem, por enquanto, de natureza desconhecida, embora existente e atuante. Em outras palavras, definir de fato o perispírito. Não damos conta de ir além disso que está escrito aqui. As propriedades do perispírito também. Então, essas comparações que foram feitas aqui é o que nós damos conta de entender. Nós e o resto, todo mundo. À medida que formos melhorando o nosso nível evolutivo, quem sabe a gente começa a entender um pouco melhor essa constituição do perispírito. Mas por enquanto, se a gente entender o que está aqui, nós estamos muito bem. Muito bem. Não é uma condensação de caos elétrico ou de forças magnéticas. Antes possui estrutura própria, maleável e em algumas circunstâncias tangíveis. Em algumas circunstâncias pode-se até tocar o perispírito. Mas não é tocar no sentido que a gente entende, não, de tato. É em outro sentido. Então a palavra tangido está errada, porque tangido é matéria. Mas é o que nós damos conta de entender, Vó. Por isso que falou tangido. Que palavra você quer pôr aqui, então? Tangível não é a palavra, porque então, tangível é a matéria. A madeira aí palavra que você põe. Você não vai ter, então. Então tem que ficar com tangível. Tanto certo ou errado, mas é o que nós damos conta de entender. Entendeu? É complicado, né? Bom, continuando. Como nas materializações de desencarnados, nas aparições dos vivos e dos mortos, atuante, no
nos transportes, nas levitações, ora ponderável, podendo aumentar ou diminuir o volume e o peso do corpo, ora imponderável, como ocorre nas desmaterializações e transfigurações. Sim. O negócio ainda no que eu tive é que, para a gente falar de uma coisa antiga, a gente tem que usar os nossos 5 sentidos. Mas, como a gente só pode usar, se a gente usar um, e esse um permitir, a gente fala de matéria tangível. Por exemplo, visão. Fala aqui das materializações. Eu só vou ver o espírito, o perispírito. Eu só consigo ver. Entre aspas, eu posso falar que é tangível. Isso. Que está ao alcance de um dos meus sentidos. Porque, por exemplo, quando a gente fala um ar, a gente sabe que o ar existe, que é matéria. Mas eu pego ele. Não, eu sinto ele. Por onde? Matéria. Exatamente. Então, ele de uma certa maneira é tangível. Tem experiências. Tem experiências que já comprovaram. Você não pega, mas você... Por exemplo, a gente entra numa sala e existem equipamentos de uma sensibilidade tão grande. Então, eles medem inicialmente a densidade daquele ar dentro da sala. É uma sala hermeticamente fechada. Ela não tem contato com o meio externo. E aí, ali dentro, junto com os cientistas, tem um médium que vai invocar um espírito. E se o espírito atender à invocação e comparecer, os equipamentos captam a alteração na densidade do ambiente da sala. É uma coisa, para muita gente, assustadora. Então chegou alguém aqui, mas eu não estou vendo. Pois é, mas chegou. É tangível. Está aqui, ó, o equipamento registrou. A densidade mudou. Nós somos os mesmos. Então, o que aconteceu aqui? O que mudou a densidade aqui dentro? Não tem contato com o meio externo. E assim que teve a invocação, a densidade lá dentro mudou. Por quê? Porque o espírito acabou de comparecer. E a sensibilidade do equipamento detectou. Não tem nada de extraordinário nisso aí. Porque muita gente já fez essa experiência em várias partes do mundo e chegou no mesmo resultado. É uma coisa, inclusive, que é falado muito nos livros daí, básicos do Espiritismo. Experiências em várias partes do mundo, com diferentes pessoas, chegando sempre ao mesmo resultado. Então não tem jeito de duvidar. Não tem jeito. Pessoas de crenças diferentes, religiões diferentes, todo mundo chegou no mesmo resultado. Então a doutrina espírita bate muito nisso. Não é que um fez a experiência e ninguém nunca mais conseguiu repetir. Não. Um monte fez e todos chegaram no mesmo resultado. Sem que um não conversou com o outro para influenciar. Influenciou, forçou o resultado. Um nem sabe que o outro existe. Fizeram a experiência e chegaram à mesma conclusão. Informe na sua natureza íntima, adquire a aparência que o espírito lhe queira. Informe quer dizer sem forma. O perispírito não tem forma, na sua aparência íntima, a sua natureza íntima. Mas ele adquire a experiência, a aparência que o espírito lhe queira dar, podendo desse modo tornar-se visível em estado de sono ou de vigília, graças às potencialidades de que disponha o ser que o manipula. Por exemplo, o médium.
Então, se o médium quiser que o perispírito adquira uma forma, a forma dele, então o perispírito vai aparecer como se fosse ele. Mas não é ele, é o perispírito. Mas ele conseguiu manipular para ficar igual. Ele pode transformar de qualquer coisa. É. Um objeto, uma bola, né, Marcos? Do jeito Qualquer que coisa. quiser. Então vai depender das condições evolutivas dele, Isso. né? E do domínio que ele tem sobre essa propriedade. Aí quem escreveu isso aí é ninguém mais, ninguém menos que Joana de Ângeles, Estudos Espíritas, capítulo 4. Tá claro até aí? Então, vamos parar aqui, né? Que terminou aí o tópico. Aí a gente continua semana que vem aí, ó, formação e propriedades do perispírito. Certo? É porque esse tópico aqui, se a gente for falar nele, ele é extenso. Já deu 8 horas. Como já deu 8 horas, a gente dividiu o nosso tempo, né? Semana que vem a gente fala aí também, quem quiser estuda em casa, já vai estudando, né? Para não perder o fio da meada. Agora lá na Gênese, nós estamos no primeiro capítulo, os fundamentos da doutrina, né? Estamos aí no tópico 43. Tem um pouco mais de 60 tópicos esse primeiro capítulo. Então, falta ainda uns 50%. Mais uns 20 tópicos para terminar o capítulo 1. Acharam aí? 43. Se a esses resultados adicionarmos a rapidez prodigiosa da propagação do Espiritismo, apesar de tudo quanto fazem por abatê-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, visto como ele triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. Então, só para sintonizar aqui, no tópico anterior, está falando aí sobre o começo da era Kardec, vamos dizer assim, né? Codificação da doutrina, as experiências, né? As comprovações, e a quantidade de gente que se preocupou não em entender o que estava acontecendo, mas se preocupou pura e simplesmente em bater de frente, derrubar, né? Mistificar tudo aquilo, ou seja, destruir a doutrina, né? A facilidade com que é aceito por grande número de pessoas, sem constrangimento, apenas pelo poder das ideias, prova que ele corresponde a uma necessidade, qual a de crer o homem em alguma coisa para encher o vácuo aberto pela incredulidade, e que, portanto, veio no momento preciso. Realmente, a gente percebe aí que muitas vezes a pessoa não é um estudioso da doutrina, não frequenta uma casa espírita e tudo, mas não duvida, por exemplo, da reencarnação. Interessante isso. Não duvida que existe a comunicação do mundo material com o mundo espiritual. Não duvida que aquele que desencarnou pode mandar uma mensagem. Não é espírita, não estuda, não frequenta, mas também não duvida. Assim como tem aqueles que não acreditam de jeito nenhum, né? Então, assim, há uma facilidade em aceitar muita coisa da doutrina. A pessoa pode não ser espírita, mas ela aceita. Eu conheço muitos assim.
aliás, fazem questão de falar, não, eu sou católico, mas eu acredito nessas coisas que vocês aí falam no Espiritismo. Interessante. Então, eu sou evangélico, mas eu sei que existe outra vida. Não é só essa aqui. Teu irmão da congregação, mas ele só veio aqui para falar de Espiritismo. Ele é da congregação batizado. Pois é. Tem duas irmãs da Shalom, mas a gente só conversa de Espiritismo. Elas acreditam piamente só É igual o dia que nós falamos aqui, acho que foi a semana passada, né? Gente, em toda religião tem um passe. Em toda religião tem um passe. Mas de diferentes formas. Diferentes formas. Dentro da própria doutrina espírita, há diferença na prática do passe. Dentro da própria doutrina espírita. Né? Nem toda casa tem uma sala específica para o passe. Nem toda casa. Né? Nem toda casa tem o passe individual. Tem casa que tem o passe coletivo. Né? Nem todo passista se comporta do mesmo jeito. Nós falamos isso aqui também, semana passada. Cada um faz do jeito. Né? Vós que combateis o Espiritismo, Pois é, aquele ritual todo, né? Então, não deixa de ser um passe, lógico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Então está falando para quem combate o Espiritismo. Então oferece uma coisa melhor. Você está criticando o Espiritismo? Então, o que você sugere melhor para curar os problemas da alma? Apresenta uma solução melhor. E a gente te segue, não tem problema. Né? Quem critica o passe, quem critica a frutificação das águas, então apresenta uma solução melhor. Simples assim. Né? Mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, maiores certezas, fazendo o futuro um quadro mais racional, mais sedutor. Porém, não julgueis vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno, ou com a inútil contemplação perpétua. Então, é a resposta que está sendo dada aqui por aqueles que combatem a doutrina. Está aí criticando, então apresenta uma coisa melhor, que realmente resolva os problemas. Tem uma parte das pessoas que não aceitam o Espiritismo, conhece, mas não quer. Não quer. Por quê? Porque depois de conhecer, você não pode errar mais. Eu quero continuar no erro. Exatamente. Então, para mim, não serve. Ele tem medo da verdade, né? Tem medo da verdade, em outras palavras. Anota, nós já lemos, tá? 45. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés. Né? A primeira revelação foi Moisés. A segunda, Cristo. A terceira não a tem em indivíduo algum. Que a primeira foi no indivíduo, Moisés. A segunda foi em outro indivíduo, Jesus, carne e osso. Agora a terceira é a doutrina espírita. Então aí não é uma pessoa, né? As duas primeiras foram individuais, a terceira foi coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância.
Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. De fato, nada no Espiritismo é privilégio do espírita. Nada. Nada. Qualquer um pode ser médium, não tem que ser espírita para ser médium. Não tem que ser espírita para dar um passe, para fluidificar uma água. Não é por aí, né? Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Não tem. No Espiritismo não tem profeta. Tá? Foi espalhada simultaneamente por sobre a terra a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme essa predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos, que está escrito isso aqui lá, no Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos sonhos. Para nós fica fácil de entender esse trecho aqui do Atos dos Apóstolos. Cada um de nós sabe muito bem do que está falando aqui. Então está lá em Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Está falando da doutrina. Vou repetir. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os médiuns que profetizam aí questões importantes. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Os mancebos terão visões. Os velhos terão sonhos. Isso é a doutrina. É a essência, né? Ela não proveio de nenhum culto especial a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação. Aí tem uma nota, que ele fala, número 8, nota do Kardec. O nosso papel pessoal no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a operar-se é o de um observador atento que estuda os fatos para lhes descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. Confrontamos todos os que nos tem sido possível reunir, comparamos, comentamos as instruções dadas pelos Espíritos em todos os pontos do globo, depois coordenamos metodicamente o conjunto. Em suma, estudamos e demos ao público o fruto das nossas indagações, sem atribuirmos aos nossos trabalhos valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação, da experiência, sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina, nem procurarmos impor as nossas ideias a quem quer que seja. De fato, não tem um profeta, um chefe da doutrina espírita, né? Alguns, por ignorância, atribuem ao Kardec, mas longe do Kardec querer ser alguma coisa. Kardec foi só um instrumento. Poderia ter sido outro, mas foi ele. Ele nunca puxou para ele ser laureado em nada. Nada. Nunca quis nenhum título, nenhum reconhecimento, nada. Né? Vida comum. Ele era um professor, um catedrático, estudava lá várias áreas das ciências. Foi usado como instrumento para codificação. E vocês viram aqui, tudo fruto de indagações. De fato, aqui que é o livro dos Espíritos, não é um monte de perguntas? E os Espíritos responderam um monte de respostas. É tudo na base da comprovação.
Nada foi colocado e falou, não, isso aqui é assim, ó, e você tem que acreditar. Você fala, mas de onde que veio isso? Não, tudo tem de onde veio. Veio de uma experiência assim, que aconteceu tanto número de vezes, acontece até hoje. Repara para você ver, não existe dogma dentro da doutrina espírita. O que é um dogma? Dogma é uma coisa que você tem que acreditar, mas não tem ali uma comprovação, um embasamento. Ó, você acredita e ponto, não discute, acredita. Não tem isso na doutrina espírita. Olha a maravilha que é o céu e o inferno. Começa questionando. Não, então vamos pensar que não tem reencarnação. Então vamos pensar que a vida é só essa que nós estamos vivendo. Então vamos pensar que quem errou vai ser condenado ao fogo eterno. E vai colocando isso. E vai derrubando uma por uma dessas colocações. Né? E chega no final e fala, não tem jeito não. Eu tenho que acreditar que existe muitas vidas. Porque ficou provado para mim que tem muitas vidas. Eu não estou engolindo sem mastigar. Estou mastigando e muito, para depois engolir. É diferente. Né? Publicando-as, usamos de um direito comum, e aqueles que as aceitaram, o fizeram livremente. Olha que importância dessa frase. Kardec publicou, qualquer um podia ter publicado. E quem aceitou livremente. Nenhum de nós está aqui hoje obrigado. Se quarta-feira que vem X pessoas aqui, não vou mais. Não tem problema nenhum. A decisão é sua. Se brincar, nós não vamos nem perguntar por que você não vem mais. Porque você não veio. Né? Assim como a gente não fica perguntando por que nós estamos aqui. Já passou muita gente aqui que não vem mais. Não vem mais. Veio, às vezes assistiu. Não é o que eu queria. Na segunda-feira, né? De vez em quando a gente vê umas caras diferentes na segunda-feira. Uma única vez. Outros não. Aparece e fica. Mas outros aparecem e desaparecem com a mesma velocidade. É porque você bate muito forte. Se você fosse mais leve, às vezes... Pois é, mano, eu estou preocupado com isso aí. Não quero envelhecer. Porque depois você não pode orar. Eu estou preocupado com isso aí. Depois nós vamos até conversar sobre isso. Estava falando com a Vilma. Se essas ideias acharam numerosas simpatias, essas ideias, a doutrina, é porque tiveram a vantagem de corresponder às aspirações. E eu, por exemplo, sou um exemplo disso que está escrito aqui. Ó. Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos e fui ficando assim, eu queria devorar o livro. Fui, nossa, achei a obra ideal que eu estava precisando. Tudo que eu pergunto está respondido aqui. E eu vou ficar lendo esse livro aqui mesmo. Claro, as influências externas, né? Meu avô, por exemplo, tudo. Mas ele nunca falou assim, vamos ser espírita. Eu ficava olhando ele à distância, vendo os livros que ele lia, todo dia, no final da tarde. Chegava da roça, tomava banho, sentava no alpendre, Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Todo dia, nada movia ele desse hábito. Nada. Lia, não precisava de óculos. Eu ficava olhando aqui. Olha, esses livros devem ter alguma coisa, porque ele não deixa de ler esses livros de jeito nenhum. Mas ele nunca falou, vamos no centro, vamos lá, vira espírita, para de ir na missa. Eu era coroinha. Nunca falou isso, nunca. Então, é isso aqui, ó. Quem aceitou, fez livremente. Eu
Se essas ideias acharam numerosas simpatias, é porque tiveram a vantagem de corresponder às aspirações de avultado número de criaturas, mas disso não colhemos vaidade alguma, dado que a sua origem não nos pertence. A origem da doutrina espírita não pertence a Kardec, não pertence. O nosso maior mérito é a perseverança, a dedicação à causa que abraçamos. Em tudo isso fizemos o que o outro qualquer poderia ter feito como nós, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de nos julgarmos profetas ou messias, nem ainda menos de nos apresentarmos como tal. É a simplicidade toda de Allan Kardec. Foi isso sempre, né? E comete um erro muito grande quem acha, não, que Allan Kardec. É igual a senhora perguntou para mim na segunda-feira, né? O Chico. Se o Chico é evoluído, né? Eu falei, não sei, ué. E quem sou eu para responder se ele é evoluído ou não? Não sei. Talvez seja mesmo, mas eu não sei, ué. Né? Vou responder, eu não sei. Márcio, para as pessoas que não acreditam na reencarnação, então como explicar, por exemplo, que uma criança de 4, 5 anos toca um piano que uma pessoa comum levaria 20 anos para aprender? Esses tempos mostrou 3 crianças lá na Alemanha, matemáticos, pequenininho lá, estava um banquinho para escrever lá, fazendo cada equação, enchia o quadro. Como é que chegava no resultado certo? Como explicar isso? E tem aumentado o número de ocorrências desse tipo. É o momento que nós estamos vivendo aí do final da era, uma transição, né? Quantos espíritos mais adiantados têm reencarnado? E quantos indesejáveis não vão voltar? Talvez até nós estamos feitos, não sei. Essa, uma das causas da rápida propagação da doutrina. Você ficou botando 45. 45 lá. Pois é, mas eu já não li lá, não? Não, tá lá. Deu a Eu li a nota. nota. Pois é, eu li 46? Não, 46. 46. Agora é a 46. Então vamos ver se dá tempo, né? Eu fui ler a nota. Então não sei se vai dar tempo. Nós estamos vigiando. As duas primeiras revelações, sendo fruto do ensino pessoal, ficaram forçosamente localizadas, isto é, apareceram em um só ponto, em torno do qual a ideia se propagou pouco a pouco. Mas foram precisos muitos séculos para que atingisse as extremidades do mundo, sem mesmo o invadirem inteiramente. A terceira tem isto de particular: não estando personificada em um só indivíduo, surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes. Realmente, olha que interessante isso aqui, né? É diferente mesmo a terceira revelação. Que se tornaram centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se reúnem pouco a pouco, como círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabarão por cobrir toda a superfície do globo. A doutrina espírita está no mundo inteiro. Claro que tem lugar que tem mais, tem lugar que tem menos, mas ela está no mundo inteiro. Essa é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse surgido num ponto só, se fosse obra exclusiva de um homem, houvera formado seitas em torno dela, e talvez decorresse meio século, sem que ela atingisse os limites do país onde começara. Ao passo que, após 10 anos,
já estendeu raízes de um polo a outro. Quem fala isso aqui é o Kardec. E realmente a propagação foi nessa velocidade mesmo. E é interessante que, à medida que um falava de uma experiência, o outro, no outro canto do mundo, falava: a gente viveu essa experiência aqui também. Uma manifestação mediúnica, então, aconteceu isso aqui também, num outro continente. Então, realmente, a coisa difundiu-se. Claro que falta muito ainda, a obra, né, não está concluída. Mas o que ele está nos chamando a atenção aqui nesse tópico é a diferença da primeira e segunda revelação para a terceira. A diferença é brutal. A primeira foi toda calcada em torno de Moisés. Ficou ali no entorno dele. Nem se expandiu pelo mundo afora, total. Aí veio Jesus, 2000 anos depois, quase. Também um homem. E você vê, o cristianismo também não se esparramou no mundo inteiro. Né? Tanto assim que 1500, quando os jesuítas começam a botar os pés aqui na América, aí eles começam a trazer o cristianismo para cá. 1500, então já tinha passado 1,5 milênio de Jesus. Né? E mesmo assim não atingiu a todos. Tem muita gente no mundo que não tem a menor ideia quem que é Jesus Cristo. Assim como também tem muita gente no mundo que não tem a menor ideia quem foi Maomé. Penso que todo mundo sabe quem foi Maomé, quem foi Jesus, não é não? Então, a doutrina espírita realmente tem um caráter bem diferente. Muito diferente. Ela não depende de um homem. Foi o Kardec, podia ter sido qualquer outro, tá? Claro que ele reunia as condições, mas podia ter sido qualquer outro. Então nós vamos parar aqui, né, no 47, e aí fica de bom tamanho. Então vocês vejam que esse livro, a Gênese, ele exige muito de quem estuda ele. Eu já tentei imaginar, assim, cada um estudando ele sozinho. Eu acho que ninguém ia dar conta de pegar esse capítulo 1 e fazer numa enfiada. Não, olha o tamanho. O tamanho, você ia ficar quantas horas, quantos dias lendo sem parar? Você não dá conta. Você tem outras obrigações, outros compromissos. E mesmo que não tivesse, você não dá conta de ficar horas seguidas lendo. Aí você começa a não raciocinar mais, começa a não entender o que você está lendo. A gente cansa, nós somos limitados. Né? Você chegaria ao ponto de... porque às vezes você fala: nossa, mas esse capítulo 1 aí, parece que a gente nunca vai sair dele, mas ele é grande. Não é porque nós estamos estudando aqui só de quarta-feira, meia horinha, né? Eles falam: podia estudar uma hora inteira, parar com o passe, vamos dar um embalo dessa Gênese aí. Não vai, não é isso que vai resolver. Né? E a gente tem que lembrar da instrução que foi dada antes de começar o capítulo. Precisa entender detalhadamente esse capítulo. É o segredo do livro. Então, é isso mesmo. Nós não temos que ficar ansioso, apavorado. Não está rendendo. Está rendendo muito. Está rendendo muito. Porque cada tópico desse aqui, ó, 45, 46, 47, na verdade é assunto para uma semana inteira, e você ficar mastigando aquilo ali, ó, ruminando aquilo ali para ver se sai alguma coisa boa. Não adianta que, vamos ler uns 5, 6, 10 de uma vez aí. Podemos ler, mas nós vamos ficar perdidos, não vamos entender nada. Vai ficar um falando aqui, o resto escutando, com sono, e não vai virar nada. Mas aí você chegaria aqui na quarta-feira,
lê isso aqui. Aí chegava na outra semana, eu quero que você resume o que explique para os seus colegas aqui. Pois é, não me explica, né? Não dá. Então é isso aí, tem que ter muita perseverança, muita paciência. Remarca, para que pressa? Somos imortais. Então, eu lembro sempre disso também, né? Então é isso aí. Algum aviso? Não? Então, Só do Durval por Júlio e eu entendi. hã? Durval, Júlio e eu entendi. E na hora você sabe. Se puder. Vadia, algum aviso? Não? O Marachão? Viu? Viu? Nesse sábado agora. Então vamos encerrar nossos estudos de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, nossos irmãos de jornada, que estudam junto com a gente, e principalmente os instrutores, aqueles que se esforçam para que possamos compreender os textos, explicar, né? E assimilar o mínimo necessário para dar andamento nesse nosso aprendizado. Eu renovo também aqui os pedidos à espiritualidade para que não nos falte a perseverança e a certeza de que estamos na direção que devemos estar. Que sejamos cada vez mais portadores dessa certeza para que possamos seguir adiante essa nossa caminhada evolutiva, uma vez que é lei divina a evolução para todos nós, sem exceção. Pedimos aqui, pelo espírito da senhora Águida, que desencarnou 3 meses, que esse espírito esteja na companhia dos responsáveis no plano espiritual por receber de volta essa irmã, né? E principalmente os familiares que a saudade incomoda, perturba, desespera, que possam receber o conforto da espiritualidade e que também entendam que é nada mais, nada menos do que uma passagem de um plano ao outro, destino reservado a cada um de nós. E cada um de nós já cumprimos essa viagem inúmeras vezes e inúmeras outras ainda haveremos de cumprir. Pedimos também pela irmã Nanete, que vai se submeter a uma cirurgia no próximo sábado, que ela possa estar bem assessorada pela espiritualidade, que os médicos que estiverem intercedendo no seu corpo físico sejam guiados pelos médicos espirituais na condução mais adequada àquilo que está reservado para nosso irmão.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos de todo o mal, porque só em vós brilha a luz eterna do reino do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim